A garota nunca imaginou que, sendo a amiga de infância do protagonista, com quem brincava desde pequena, um dia seria desafiada por uma bela colega transferida. A rival declarou que, ao voltar para casa, iria se confessar ao protagonista. Embora ela fingisse estar calma, por dentro estava cheia de sentimentos confusos, pois essa colega era justamente a garota de quem o protagonista gostava. O mais irônico é que, mesmo tendo sido ela quem traiu o protagonista primeiro, não entendia por que ele ainda se importava tanto com ela. Em meio a tantas emoções misturadas, ela acabou não resistindo e o beijou. Pouco antes disso, a colega transferida, Shi-yuan, que nunca havia namorado antes, de repente teve um ex-namorado bonito e charmoso aparecendo do nada. O protagonista ficou desanimado. Justo quando o relacionamento entre ele e Shi-yuan começava a progredir, aquilo aconteceu. Ao voltar para o hotel, o protagonista acabou encontrando Tang Gang, que estava à procura de Shi-yuan. Sem saber o que fazer, o protagonista apenas indicou que ele perguntasse ao gerente do hotel. Antes de sair, Tang Gang ainda lhe deu um presente de cortesia, o que o deixou ainda mais abatido. Além de bonito e rico, aquele veterano ainda era extremamente cavalheiro. Pouco depois, Tang Gang encontrou Shi-yuan e disse que queria reatar com ela. Pediu que ela lhe desse uma resposta naquela noite, em um café à beira-mar. Shi-yuan quis recusar, mas ele parecia controlar toda a situação. A cena então volta ao tempo do ensino fundamental, quando Tang Gang se declarou para Shi-yuan e ela recusou. Mas ele parecia não ter intenção de desistir. No dia seguinte, apareceu sorridente no portão da escola. As colegas, ao vê-lo, foram parabenizar Shi-yuan, achando que ela já estava namorando Tang Gang. Shi-yuan pensou que fosse uma brincadeira e não deu importância. Depois disso, para evitar deixá-lo constrangido, ela não desmentiu o mal-entendido. Tang Gang apenas fingia ser o namorado dela, sem nunca ultrapassar os limites. Antes da formatura, Shi-yuan deixou claro que eles não tinham esse tipo de relação, mas ele continuava agindo como se tivessem. Na verdade, os dois nunca haviam namorado. Tudo não passava de uma fantasia unilateral de Tang Gang. Para se livrar do medo que o veterano lhe causava, Shi-yuan aceitou o convite para jantar com ele. Durante o encontro, ela disse que já gostava de outra pessoa. Antes que pudesse continuar, Tang Gang a interrompeu e perguntou: "Ele só se importa com você?" Após ouvir isso, Shi-yuan se levantou e foi embora sem olhar para trás. Enquanto isso, do outro lado, Tang Gang apareceu correndo e perguntou ao protagonista e aos amigos se Shi-yuan já havia voltado. O protagonista pediu ajuda ao melhor amigo, que depois de entender a situação, pegou o celular e fingiu ligar para Shi-yuan. Tang Gang disse que havia tentado várias vezes sem resposta. Então, o amigo fingiu ter conseguido contato e mentiu, dizendo que Shi-yuan se perdeu no caminho e que ao voltar, não queria mais ver Tang Gang. Mesmo assim, ele insistiu, dizendo que voltaria no dia seguinte para vê-la novamente. Assim que ele saiu, o amigo revelou que, na verdade, não havia conseguido falar com ela, mas sabia onde ela estava. Pouco depois, o protagonista encontrou Shi-yuan na ponte à beira-mar. Ela tentou fugir, mas acabou tropeçando e quebrando o salto do sapato. Então ele a carregou nas costas de volta para o hotel. Durante o caminho, ele perguntou sobre o que havia acontecido com Tang Gang e ela explicou tudo. Shi-yuan elogiou o protagonista por sempre defender os amigos e ter coragem de encarar os próprios sentimentos, sem se preocupar com o que os outros pensam. Parecia que ela estava prestes a se confessar, mas antes que pudesse continuar, uma voz interrompeu. Era Tang Gang novamente, seguindo-a até ali. Atrás dele, havia vários colegas curiosos assistindo a cena. O protagonista avançou para protegê-la, dizendo que ele e Shi-yuan nunca haviam namorado, mas ninguém acreditou. E Tang Gang não pretendia desistir. Vendo-o se aproximar cada vez mais, Shi-yuan finalmente se impôs. "Eu nunca namorei você, nem antes nem agora, e não quero mais te ver nunca mais." Diante da resistência dela, Tang Gang ficou furioso e tentou puxar seu braço à força. Shi-yuan pediu o celular do protagonista e ameaçou ligar para denunciar um perseguidor. Percebendo que a situação estava fora de controle, Tang Gang fugiu, mas antes de ir embora, ainda tentou fingir um ar apaixonado, deixando todos enojados. De volta ao hotel, Shi-yuan procurou Shi-yuan para agradecer. Ela elogiou o protagonista repetidas vezes, dizendo o quanto ele era confiável. Sentindo-se confusa e tomada pela bebida, Shi-yuan começou a beber para afogar as mágoas. O protagonista comprou alguns bolinhos de arroz para ela comer. Shi-yuan comentou que, depois de tudo o que aconteceu, estava ficando cada vez mais popular entre os garotos. Logo depois, ela se aproximou e o beijou, dizendo: "Você não precisa mais ser tão gentil comigo. Caso contrário, posso acabar destruindo novamente o que há de mais verdadeiro em você."